Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Meraki. Eu sou Lessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência, ao desenvolvimento pessoal, espiritual, sobre a lei da atração. Então se liga no conteúdo, curte, compartilha, deixa seus comentários e, muito importante, inscrevam-se no canal ativando o sininho para você receber a notificação nos dias que a gente compartilha vídeos novos. Desejar meu muito humilde e imenso agradecimento a cada um de vocês que está inscrito, que assistiu, que compartilhou, que curtiu. Muito obrigada. Gente, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um tipo de meditação diferente do que eu esperava encontrar na minha vida. Queria ressaltar aqui que a meditação é uma prática que é recomendada em várias filosofias, religiões, muitos autores de livros best-sellers, motivadores, influenciadores, pessoas de muito sucesso também no âmbito espiritual e profissional, enfim, recomendam, pessoas que eu ouvi entrevistas, muitas, eu ouço muita podcast, e é uma coisa assim recorrente. Parece que todo mundo que tá se encontrando na vida, assim, com a sua missão de vida, tá se conectando com a sua missão nessa dimensão, realmente faz meditação, e é uma maneira da gente realmente acalmar o estresse, de relaxar, de se conectar com a nossa intuição, com o nosso eu interior. Só que é uma prática que demora e às vezes parece muito confusa para introduzir e realmente incorporar na nossa vida, que é muito normal. A mente tá muito agitada, pensamentos sempre aparecendo, ou a gente tá ali tentando meditar, sentadinho, pensando em nada, mas a gente tá daqui a pouco pensando no que vai fazer pra janta, várias coisas que tem pra acontecer no dia, enfim. Então é difícil sim no começo acalmar a mente, mas é com a prática. Pensamentos vão vir, mas é com a prática. Mas o que eu encontro, o que eu descubro assim na minha jornada é que há outros tipos de meditação. Eu tenho uma mente muito ativa, eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, então é difícil para eu meditar. Mas através da yoga, da prática da yoga, que eu já pratico há mais de 10 anos, eu sou instrutora de yoga, inclusive, eu aprendi a meditar com a minha respiração e com o movimento também. Então foi mais fácil. Aliás, a yoga foi criada exatamente para conseguir fazer com que as pessoas acalmem o corpo, acalmem a mente, cansando, né? Usando o corpo. E funciona. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo essa consistência e a habilidade também de sentar e meditar durante as aulas de yoga. E às vezes eu medito em casa, não todos os dias como eu gostaria. Mas o que eu venho contar para vocês hoje é uma história que é muito recente na minha vida, mas tá tendo um impacto assim que muito treino de muitos anos de meditação não tinha conseguido. E agora, com uma prática super simples, eu tô meditando há 2-3 horas e nem senti como se eu estivesse meditando. Não senti o tempo passar. E tá sendo tão maravilhoso que eu senti hoje a chamada realmente para compartilhar com vocês. Eu gravei um vídeo há alguns meses atrás contando a história de uma amiga, a Debbie, que encontrou uma pedrinha pintada numa floresta, e ela começou a reproduzir essas pedrinhas e deixar na floresta, e começou a aprender a fazer mandalas e faz umas mandalas lindíssimas. E eu liguei pra minha amiga alguns meses atrás e pedi pra ela: Debbie, você não quer me dar um workshop? E ela disse que sim, que não tinha dado aula, não tinha ensinado ninguém ainda, mas que ela estava interessada em eu ser a primeira cobaia dela como aluna. Então eu fui lá, marquei um horário, fiquei 2h30 com ela fazendo a minha primeira mandala, que tá aqui, ó, que foi nessa pedrinha. Ela é uma pedra que foi pintada, e essa aqui foi a primeira mandala que eu fiz. Gente, a satisfação que eu tive quando eu fiz essa mandala, que eu não consigo nem descrever. Ganhei a pedra assim e saí com a pedra assim, e foi lindo. Mas eu parei, eu deixei ali porque eu achei que eu não conseguia fazer. Eu fiz essa sob a instrução da Debbie. E aí, dali a um mês, eu tinha marcado uma outra aula com ela, mas eu não pratiquei absolutamente nada. Por quê, gente? O medo, né? A gente fica se comparando, a Debbie faz umas mandalas maravilhosas, e eu pensei, inconscientemente, né, que eu não tinha nem como começar, não sabia, não lembrava de mais nada. Passou um mês, eu não treinei nada, liguei pra ela e disse: olha, Debbie, eu vou na aula, mas eu não pratiquei nada. Ela: não tem problema. Aí eu fui e fiz essa mandalinha aqui, que eu vou pedir pro Vitor colocar, deve estar aparecendo pra vocês. Na primeira aula que eu fiz na segunda aula, na realidade, né? A primeira foi a pedra. E desde então eu tenho praticado em casa e já tenho feito umas mandalas bem legais. Pra mim são legais, não são tão lindas quanto as dela. Mas, gente, o aprendizado, isso faz tão pouco tempo, o aprendizado, primeiro, não se apegue à perfeição. Faça o que você tem curiosidade, o que você tá interessado. Vá lá e investigue.
Investigue se isso tem afinidade com você. Às vezes a gente nunca... Gente, eu nunca no mundo ia imaginar que eu tivesse algum dom pra pintar mandalas na minha vida. Mas eu fui lá e tomei a chance. Take the chance, a gente fala em inglês, não sei como é que se diz em português. Tentei e gostei. Tô fazendo mais, super começo ainda, né? Porque eu fico às vezes me comparando as coisas maravilhosas que ela faz. Mas assim, ela começou do zero também. E ela evoluiu, então saber me entender e respeitar onde eu estou e praticar sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Errou, raspa ali, pinta de preto o fundo e faz de novo. E ela me ela fez eu fazer isso várias vezes. Saiu uma bolinha erradinha, tortinha, e ela me pedia pra apagar e fazer de novo. E agora eu já tô tão acostumada a apagar e fazer de novo, apagar e fazer de novo, mas sem se apegar tanto à perfeição, mas sem ter a preguiça de simplesmente deixar de qualquer jeito. Mas o mais interessante, tem muitas coisas interessantes, o estado meditativo que eu entro. Gente, é impressionante. Passa 2, 3 horas e eu tô ali, completamente meditando, completamente fora de órbita. E isso tem me trazido uma paz. E quando a mandala fica pronta, por mais simples que ela seja, a satisfação que dá. Ontem eu fiz uma mandalinha antes de eu ir pro trabalho e deu tudo errado. E aí eu parei e pensei, qual é o ensinamento que isso está me dando, né? Porque as primeiras que eu fiz saíram mais ou menos legais, eu acredito. E aí eu fiquei pensando, ainda bem que não foi a primeira vez que deu tudo errado. Mas saber desapegar, saber olhar com compaixão pra si mesmo e saber desapegar, saber quando parar, quando insistir, quando continuar, quando apagar de novo e fazer de novo. Tem uma autora do Power of Vulnerability, a Brené Brown, que tem um Power of Vulnerability, é o poder da vulnerabilidade. Eu vou pedir pro Vitor colocar a fotinha aqui também. Ela tem um TED Talk que eu já mencionei várias vezes, que eu acho que é o poder da vulnerabilidade também. É incrível, eu sou super influenciada pela Brené Brown. E em um dos livros dela, que eu acho que é Daring Greatly, Arriscando Majestosamente, não sei como é que se traduz isso, ela fala sobre a importância de ter uma atividade criativa na nossa rotina. Super importante para nossa saúde mental, para nossa saúde emocional e para o aspecto meditativo também. E ela diz que quando ela mesma foi introduzida a essa ideia, ela pensou assim, isso parece ridículo, né? Alguns de nós têm trabalhos reais para fazer. Mas quando ela se deu permissão de se expressar, de expressar a criatividade dela e de alguma forma artística, que não era só escrevendo os seus livros, mas de pintar, de desenhar, não lembro qual foi a expressão de arte que ela praticou, ela sentiu realmente o benefício. Então, gente, o meu convite de hoje, olha pra criança que você era, o que você gostava de fazer, o que você gostava de pintar, de desenhar. Faça desenhos como se você fosse uma criança e se observe. Qualquer expressão de arte vale a pena. E é uma forma de meditação que eu descobri recentemente, mas tem sido assim tão maravilhoso que eu não pude não compartilhar aqui com vocês. Gente, essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, me contem se vocês estão descobrindo ou praticando alguma forma de arte que tem trazido satisfação pra vocês. Eu vou adorar saber o que vocês estão fazendo por aí. Muito, muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima.